Está no ar o Justiça Viva. No programa de hoje, a conversa é sobre a carreira do jurista e professor Lênio Luiz Streck. O jurista Lênio Luiz Streck é um pensador irremediável do direito, dono de uma densa produção intelectual com vários livros e artigos publicados. Streck possui uma visão singular sobre diferentes temas jurídicos contemporâneos. A hermenêutica jurídica e o direito constitucional são alguns de seus assuntos preferidos. Lênio Streck integrou por quase 3 décadas o Ministério Público do Rio Grande do Sul, seu estado de origem. Dedicou-se também ao magistério, sendo um dos fundadores do programa de pós-graduação em Direito da Unicinos, Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Atualmente, além de professor, Lênio Streck advoga, escreve a coluna semanal Senso Incomum no site jurídico Conjur e apresenta o programa Direito e Literatura na TV Justiça. Ligado à corrente garantista, Streck é um crítico refinado do ativismo judicial, dos ataques ao devido processo legal e do enfraquecimento da força normativa da Constituição. Para falar sobre a trajetória e o pensamento de Lênio Streck, recebemos, além dele, o professor de Direito Civil da Universidade Federal de Goiás, Pablo Malheiros, e o jornalista da Rádio Justiça, Sérgio Duarte. Sejam muito bem-vindos ao Justiça Viva. Lênio, o que foi que te levou ao direito, Lênio? Bom, eu desde muito jovem, a questão do direito eram essas coisas de idealizar a figura do advogado, dos juízes, promotores, enfim, perto de sua cidade. E meu pai acabou, em 64, acabou preso. Então, essas questões todas vão somando e há um determinado momento, né, eu entro na Faculdade de Direito em 1976 e no ano seguinte já fecharam o Congresso, eu já entrei bem, né, já fecharam o Congresso, cancelaram eleições para governador, e, manietaram o movimento estudantil, imagina, nem Constituição tinha aquele remendo de 1969, me formei em 80, fiz 3, 4 cursos de especialização, porque não havia mestrado perto, depois fui fazer o mestrado, fiz o mestrado e na volta fiz o concurso público, na primeira passei para o Ministério Público, em 1986, entrei no Ministério Público, depois fiz doutorado ainda durante o Ministério Público e, bom, fiquei 28 anos na carreira do Ministério Público, quer dizer, direito é a minha paixão, escrevendo, e aí depois vem todas as questões ligadas a isso, né, que literatura, essas coisas que me apaixonam também. Sua área de predileção é a hermenêutica e direito constitucional. Por que a eleição por essas duas áreas, fundamentalmente? A hermenêutica por uma questão de filosofia, né? A própria figura de Hermes sempre me apaixonou. Hermes é um semideus que fazia intermediação entre a linguagem dos deuses e os mortais. Nunca se soube o que os deuses disseram. Só se soube que Hermes disse que os deuses disseram. Essa é uma coisa que sempre me intrigou, essa questão da hermenêutica. Então, essa é uma questão que entrou na minha vida, não durante a graduação, mas depois. Durante a graduação é aquela coisa normal de você gostar da interpretação, estamos condenados a interpretar essas coisas todas, né? E o direito constitucional entrou na minha vida porque é a disciplina, digamos assim, mais subversiva, né? Ainda hoje, quando pouco se respeita a Constituição, o professor de direito constitucional, ele é quase um subversivo, né? Porque vai falar dessa coisa, o que é isto, a Constituição, né? Então, eu tenho dito, né, que não sou um processualista, não sou um filósofo, eu sou um constitucionalista, mas sou limpinho. Sempre tenho brincado com isso, né? Entre esses debates que nós temos hoje, um que é bastante relevante, porque influencia, inclusive, na sua teoria da decisão, é o problema da ponderação. Então, a pergunta que eu gostaria de fazer é se faz sentido hoje, na atual quadra da teoria do direito contemporâneo, pensar se é necessária essa ideia de ponderação para decidir casos concretos. O Pablo faz uma pergunta absolutamente relevante, isso faz parte das minhas preocupações de há muito, né? A ponderação não é uma teoria ruim, má em si, ou problemática em si. O grande problema é que ela foi vulgateada.
A ideia de que é possível você pegar 2 princípios, um em cada mão, fazer um sopesamento e daí tirar uma solução, quer dizer, ser uma espécie assim de cachanga, né? Uma solução, cachanga real, eu tenho a solução aí. No fundo, ela serve como um álibi teórico, por isso que ela é ruim nesse sentido, né? A ponderação poderia, se usada com toda a maestria, porque é difícil, eu estou procurando uma decisão, eu estou à procura da decisão que tem aplicado efetivamente a ponderação nos moldes alexianos, né? Mas eu não a encontro. Então, efetivamente, ela tem servido muito mais, né? Tem uma tese de doutorado que eu orientei, que até foi premiada, e eles fizeram uma pesquisa de 10 anos, de 189 decisões, e não encontrou uma que citasse a ponderação e que, de fato, tivesse aplicado aquilo que Alex falava. E dentro dessa ponderação, doutor Lênio, é aí que surge o Lênio que amam e o Lênio que odeiam porque querem ouvir apenas aquilo que a pessoa quer ouvir, mas o Lênio não fala aquilo que eu quero ouvir? Exatamente. O direito não é uma questão de torcida organizada. Então, hoje, você manter uma coerência, né, porque o direito não é uma questão de torcida. A prova ilícita é para os meus amigos e para os meus inimigos. Um jurista que não reconhece que existe prova ilícita, inclusive para o seu adversário, e não levanta isso, ele é um torcedor. Então, essa questão, por vezes, né, as pessoas não gostam do que eu digo com relação, por exemplo, à interpretação, ou a questão do panprincipiologismo, né, que é esta fábrica de princípios que arrumaram no Brasil, essa tem sido uma preocupação minha muito grande. Se o direito é um sistema de regras e princípios são normas. Se você me disser que qualquer coisa é princípio, você está construindo um outro direito, que não é esse que nós construímos, digamos, na esfera pública. Então, obviamente, claro, nem sempre, e nem a Constituição diz o que a gente quer, não dá para torturar a Constituição. Tem vezes que a Constituição não diz tudo que a gente quer, e tem vezes que ela diz demais. E aí nós, juristas, temos que fazer o fit. O fit é aquela questão do ajuste. Essa é a grande questão, né? Nem a Constituição é o que eu quero que seja, e nem ela é nada. Eu tenho que fazer o ajuste. Esse é o papel do hermeneuta, por isso o hermeneuta é essa figura que se coloca sempre no meio, né, das velhas questões, quer dizer, nem o texto é tudo, mas também o texto não pode ser nada. Exato. É sempre alguma coisa. Aliás, Lênio, você tem criticado muito, né, um desprezo a essa força normativa. Queria que você falasse um pouco sobre esse tema. Eu sempre tenho medo da insolvência constitucional, né, uma espécie assim de uma falência, né, uma bancarrota, né, da Constituição. E isso é responsabilidade dos juristas. A Constituição é algo que nós temos que ter cuidado com ela, nós temos que cuidar, a Constituição tem que ser cultivada. We the people, nós, o povo brasileiro, construímos um contrato e a partir disso nós temos compromissos. A Constituição é norma, a Constituição não é uma carta de intenções. Por vezes se diz assim, mas a voz das ruas está clamando como se uma questão factual pudesse valer mais. Não, a Constituição, um conceito que eu gosto muito, que a Constituição é um remédio contra maiorias. E para isso existe o Supremo Tribunal, existe o STJ, que pode fazer controle difuso, enfim, qualquer juiz pode se colocar exatamente para se contrapor. Quer dizer, às vezes a voz das ruas empata com a Constituição, mas quando a voz das ruas vai contra a Constituição, eu fico com a Constituição, porque a Constituição é esse remédio, esse ponto do qual o Estado e a sociedade se formam. O Estado, sociedade, Constituição é o ponto do qual nós partimos enquanto juristas. Vamos continuar falando um pouquinho sobre esse tema no próximo bloco. Claro. Vamos para um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza 2 publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal: o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses.
Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acórdãos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva, falando sobre a carreira do jurista e professor Lênio Luiz Streck. Você tinha uma pergunta, Sérgio, pois não? Era a questão sobre o panprincipiologismo, uma palavra até um pouco complexa, mas que o doutor Lênio sempre faz questão de bater. O panprincipiologismo, ele acaba atrapalhando um pouco o entendimento das normas? Ele fragiliza o direito, né? Ele é um dos predadores, né? Porque eu inventei o negócio, são os predadores externos e internos do direito. O direito é um edifício que se constrói pela moral, pela política, pela economia, junta tudo isso numa esfera pública, é feito o direito, depois ele tem que começar a se defender dos predadores. São os predadores clássicos externos, os inimigos externos, a artilharia pesada da moral, os tanques da economia, enfim, a infantaria ou a aviação da moral ou da política. Mas por dentro vem os inimigos internos, porque ao mesmo tempo que o direito tem que ser defendido dos predadores externos, por dentro estão cavando. O panprincipiologismo é alguém, um quinta coluna interno, que fica cavando e fica fazendo uma fragilização do direito. Então, ele acaba colocando as regras jurídicas num segundo plano. Então, imagina, o parlamento leva meses para discutir uma lei, aprova, por exemplo, um código de processo civil, um código comercial, ou qualquer coisa, um código desse. Aí, uma pessoa decide, diz, não, eu não gostei desse dispositivo, vou inventar um princípio. Aí inventa um princípio, como assim? O princípio da confiança no juiz da causa, que quer dizer qualquer coisa, ou inventa assim, com devido respeito, mas o princípio da afetividade também, que é um problema, afinal, onde estão a juridicidade disso? Da graxa também? Sim, além sim considerar os bizarros, né, que esse princípio da graxa, ou então, que são bizarros, mas que acabam, né, dentro do direito, enfraquecendo sobremodo, daí a pergunta muito boa, porque há que ter um grau de ortodoxia também. Na democracia, você defender o direito, hoje no Brasil, defender a legalidade não é ser positivista. Claro, legalidade e positivismo não tem nada a ver. Defender a legalidade hoje é quase um ato revolucionário. Por isso que o professor que defende a legalidade vai na sala de aula, ele é quase um subversivo, na medida em que se formou uma onda brasileira de opiniões. O sujeito quer moralizar o direito. E ao moralizar o direito, ele desmoraliza o direito, se me entende a brincadeira. Então, qualquer opinião política acaba valendo mais que o direito. Mas então, para que existe o jurista? Por que nós temos tantas faculdades de direito? Mestrados, doutorados, juízes, promotores, então, defensores. Se uma opinião moral vale mais que o direito, para que serve o direito? Se a moral corrige o direito, eu pergunto quem corrige a moral? E essa legalidade é atada com a ideia de legitimidade, não a legalidade... Perfeito. Nós voltamos aí, veja, eu tenho escrito bastante sobre isso, Hermann Heller já discutia isso na Constituição de Weimar, que era uma Constituição programática, não era analítica como a nossa,
enfim, já colocava ali a questão sobre a legalidade juntada com a legitimidade. Bom, no segundo pós-guerra isso se tornou mais forte ainda. Então, claro, hoje, quando nós falamos em legalidade, nós estamos falando de uma legalidade constitucional. Aí eu vou buscar, isso eu já escrevi há 25 anos atrás, no mínimo, buscando o velho Elias Dias, esse grande constitucionalista espanhol, em que ele dizia: pode alguém pensar em uma legalidade que não seja uma legalidade constitucional? Isso é uma coisa assim arrepiante. E que quando eu li isso pela primeira vez, assim, eu fiquei encantado com Elias Dias, né? Que além de tudo era o cara, né, que o jurista daqueles assim, de achar que a força normativa da Constituição é o local da transformação. Quer dizer, toda a realidade social que vai contra a Constituição, para ele, a Constituição tem que ter esse condão de fazer com que você se adapte, né? Por isso a força normativa da Constituição. Você tem sido um crítico muito duro do ativismo judicial, né? Qual é o maior perigo do ativismo para a sociedade, Lênio? Essa é uma questão que eu escrevo muito, porque para mim não existe ativismo bom. Por que ele é sempre ruim? Porque o ativismo é uma questão comportamental, ele depende da sua opinião como juiz ou como ministro, enfim. E aí você substitui os juízos morais e políticos econômicos do legislador pelos seus. Esse é um problema. Agora, a judicialização é outra coisa, ela é contingente, ela sempre se dá. Na Alemanha tem judicialização, em Portugal tem, mas a judicialização, qual é a diferença dela com o ativismo? É que a judicialização, ela é aquela que um ato pode ser universalizável. Quando você pergunta para uma decisão que você diz que é ativista, nas mesmas condições de temperatura e pressão, você pode dar para outro, se a resposta for não, houve ativismo. E judicialização é possível, por vezes saudável. O ativismo sempre é problemático. Não encontrei decisão ativista boa. Às vezes, o bom ativismo que as pessoas falam, eles estão falando de judicialização. É outro nome para a mesma coisa. Nisso entra a questão que há quem defenda que não existe esse ativismo, mas sim que a Suprema Corte e as Cortes Superiores são provocadas. Mas é outra discussão. Evidentemente que o judiciário não age de ofício, né? O Supremo Tribunal, ele não sai por aí dizendo: alguém tem uma causa aí para vir aqui me incomodar, ou uma coisa assim, ou os índios estão com problema, deixa eu lá demarcar a terra indígena. Tem um problema de cotas, traz aqui que eu resolvo. Claro que o Supremo fica na dele e fica ali. Então a grande discussão é saber os limites. Em que momento, eu tenho 3 perguntas fundamentais, na resposta adequada à Constituição, que eu construo em vários textos, se me permito aqui, uma das meninas dos meus olhos, que é essa aqui, que é o Dicionário de Hermenêutica, uma das coisas que eu tenho trabalhado, né, que são as 3 perguntas fundamentais que você faz. Quando você tem uma decisão, você pergunta: trata-se de um direito fundamental, exigível subjetivamente? Se for sim, vai para a segunda pergunta: eu posso dar para outras pessoas na mesma condição e temperatura? Se disser não, já não pode dar, você está fazendo ativismo. E ainda poderia passar para a terceira pergunta, se eu posso, sem violar a isonomia e a igualdade, transferir recursos de outros que não tem nada a ver com aquilo para fazer a felicidade daqueles. Por exemplo, quem não tem o terceiro ponto na net, por que essas pessoas têm que pagar para alguém discutir em juízo para uma espécie de direito que não pague o terceiro? Não. Se você não quer pagar o seu ponto na net, entre em juízo, isso é um problema seu, não é um problema da comunidade. E, portanto, aí você estaria fazendo ativismo também. Muito bem. Nós vamos para mais um rápido intervalo e voltamos em instantes com o Justiça Viva. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal.
Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no índice remissivo dos recursos repetitivos estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Estamos de volta com Justiça Viva, falando sobre a carreira do jurista e professor Lênio Streck. Pablo, você tinha uma pergunta para fazer para o Lênio sobre ensino, não é isso? Pois é, porque todos esses problemas que o professor Lênio levanta, me parece que tem uma causa, que é a formação dos nossos alunos e alunas nas faculdades de Direito, sejam públicas, sejam privadas. Então, eu gostaria de ouvir do professor Lênio como está essa formação do nosso corpo discente e como é possível, se não estiver boa, modificá-la. Bom, essa pergunta é fulcral, né? Fundamental, né? A pergunta que eu faço, por exemplo, nosso telespectador, ou para você, se você se operaria com um médico que tivesse estudado operação cardíaca facilitada, ou mastigada, ou simplificada. Por que no direito pode? Essa é a resposta, essa é a pergunta que nós temos que responder. Por que é que o direito chegou a esse patamar de uma tecnicização, que não é nem tecnicização, uma dogmática rasa e uma teoria política do poder muito ruim? Então, o que menos se discute é direito. E pior, o resultado disso, desculpe dizer, mas nós formamos no Brasil uma geração ou um monte de gente reacionária. Gente assim que cultiva respostas absolutamente morais, ou no sentido, muitas vezes, inconstitucionais, sem dúvida, às vezes. E respostas assim, raivosas. Então, qualquer coisa vira uma discussão, e isso é resultado de um ensino jurídico que desumanizou. Nós perdemos a capacidade de fazer a transmissão, e por quê? Porque optamos pela simplificação. E esse é um ponto fulcral, quer dizer, nós temos que fazer um ensino que seja um ensino, digamos, sofisticado, sim, por que não? Por que você exige que seu médico seja bom, seu engenheiro, sua casa não caia, e por que no direito o sujeito possa escrever, como esses dias uma moça escreveu, assim, comemorando no Facebook, passei na OAB, passei com C cedilha. É um problema. Aí você vai ter que dizer assim, Houston, nós temos um problema. Assim não dá, mas como nós estamos formando uma espécie assim, nós estamos chegando a uma espécie de insolvência epistêmica ou um analfabetismo funcional, com exceções, obviamente, né? Estamos falando da geral, então, por isso é que o resultado disso, como ninguém é filho de chocadeira, alguém estudou em algum lugar com alguém que foi seu professor ou não, resultado, a gente está aí hoje correndo atrás da Constituição para que nós não deixemos erodir o sentido da Constituição, e a Constituição é o nosso produto, né? É a nossa grande questão. E nesse sentido, Lênio, até que alguns professores falam, Lênio Streck não entende nada de mnemônica para fazer a decoreba, para decorar os assuntos. Como é que você responderia a esse professor? Mas claro, eu não sou ator. O professor não é ator que tem que decorar textos, né? Ele tem que saber, tem que estudar. Concurso público não é quiz show. E nem a sala de aula é o lugar do quiz show. Então, nós temos muita coisa, nós temos toda uma questão que nós temos que revolver o chão linguístico e ver que tipo de tradição nós estamos forjando e como nós podemos construir as condições para trazer de volta a noção, como bem o Luiz falou, que é a questão da força normativa, o papel da filosofia no direito, o papel da teoria crítica e não deixar, por exemplo, que o direito seja um mero instrumento. A instrumentalização
interpretação do direito é uma coisa muito ruim, na medida em que a própria questão do processo. O processo é condição de possibilidade. E se você acha que o direito ou o próprio processo é só um instrumento, você está confessando, inclusive, a própria inutilidade do jurista. E aí vem a outra questão rápida sobre isso. A doutrina tem que voltar a doutrinar. Doutrina, doutrina. Ela não pode ser só caudatária. Aí vem outro problema. No Brasil, nós acabamos criando uma espécie de realismo retrô. O direito acaba sendo aquilo que os tribunais dizem que é. Pode até ser assim, mas não deveria. E o papel da doutrina é dizer, não pode ser assim, porque senão fechemos todas as pós-graduações, etc. Por que nós escrevemos? Ô Lênio, me diga uma coisa, falar em devido processo legal hoje no país é, como você diz, coisa de gente jurássica? Claro, exatamente. As pessoas dizem que eu sou um conservador do direito, né? E pago por isso, e pago até com muito gosto, porque eu, quando sai, eu não me importa quem é, eu dou minha opinião com relação àquilo que a Constituição estabelece. Então, nesse sentido, sim, a defesa das garantias é algo que ele deve independer das questões ideológicas, né? Se eu digo que o direito... Não estou dizendo que o juiz ou o jurista seja uma alface. Cada um de nós tem sentimentos, etc. Eu só estou dizendo que eu não devo resolver uma questão judicial baseada nos meus desejos. Eu estou resolvendo algo baseado no direito. Desculpe, mas quando eu vou ao judiciário, eu pergunto não a opinião pessoal do juiz. Eu estou perguntando o que o direito tem para responder para nós. Eu, como cidadão, tenho direito a uma resposta constitucionalmente adequada, uma resposta de acordo com a Constituição. É o meu direito fundamental. E o juiz, os tribunais, têm o dever fundamental de dá-la de forma fundamentada, segundo o artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição. E o artigo 489 do CPC. 489 do CPC, 926, que é a emenda minha no CPC, 371, que tirou o livre convencimento, e o artigo 10, que é a não surpresa, né? E essa história do livre convencimento é engraçada, porque se ele é livre, ele não tem limite. Isso é uma contradição filosófica, né? Porque se ele é livre, se eu deixo que alguém seja livre, eu estou dizendo que é uma escolha. E, bom, aí já eu caí num primeiro problema. Se o direito é escolha, a escolha não é decisão. Decisão não é escolha. Não tem nem como recorrer. Não tem nem como recorrer, evidente. Como eu vou saber? Por que eu preciso da accountability das coisas, das decisões? Porque a accountability, eu quero prestação de contas das coisas que eu posso controlar. Eu quero saber o que o direito tem para me responder. É dele que eu busco a prestação de contas, que é uma questão hermenêutica. E essa sua independência, acredita que pode ter atrapalhado as vezes em que o seu nome foi cogitado para ocupar uma vaga no Supremo? Eu não tenho dúvida disso. Hoje eu estou assim, muito tranquilo. O quadro isso me mostra. Te agradeço a pergunta. Exatamente. As vezes que eu fui candidato ao Supremo Tribunal, eu não fui escolhido porque talvez... exatamente por esse meu conservadorismo constitucional. Uma frase que eu aprendi há mais de 30 anos num livro, Senhores e Caçadores, de Edward Thompson. O direito importa e por isso que nós importamos com tudo isso. Lênio, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer muito a sua presença, a presença do Sérgio, a presença do Pablo. Muito obrigado. Nós agradecemos a presença dos convidados, o professor e jurista Lênio Luiz Streck, o professor de Direito Civil da Universidade Federal de Goiás, Pablo Malheiros, e o jornalista da Rádio Justiça, Sérgio Duarte. Você também pode assistir a essa e a outras edições do Justiça Viva no canal do STJ no YouTube. O endereço está aí na tela. Até o próximo programa. Tchau!